Lê. Leia, que delícia a gente estar aqui, né? Ai, tão em bom. Florianópolis, quase lá em Maringá. Quase lá, falta bem pouco. Eu queria que você falasse também hoje com a gente uma coisa que eu tenho ouvido muito falar, que é sobre esse movimento, vamos dizer assim, um movimento humano holístico, como que isso funciona. Eu tenho visto que já o SUS também tem trazido muita coisa com essa visão do ser humano. Tenho ouvido também padres, pastores, enfim... entidades religiosas, entidades né? religiosas. Líderes religiosos, né? E o que você pode me dizer disso? Então, Leia, é bem esse o movimento que nós estamos vivendo. Eu, enquanto gestora, na época de um escritório de advocacia, percebia que a grande ferramenta adicional que a gente precisava para ter uma ferramenta, uma gestão com eficiência, é olhar o ser humano de forma integral, né? Porque somos diferentes, né? Temos realidades diferentes, temos histórias diferentes. Então, hoje, e que bom que o Ocidente se acordou para isso, porque é uma visão já muito antiga no Oriente, né? Estamos então com esse olhar integral. O ser humano tem corpo, mente e alma. Então, muitas vezes, né, nós fomos tão especialistas, estivemos tão focados só no corpo, ou trabalhando só a mente, né, ou esquecendo da alma. Então, esse termo holístico, né, às vezes mal interpretado como místico, é bem diferente o conceito um do outro. O holístico é o ser humano integral. Então, este olhar do ser integral, ele é um movimento não só do Brasil. Se você for olhar em Harvard, na faculdade como um todo, a missão dela é formar líderes globais, seres humanos voltados para o bem comum, para o bem da humanidade, né? A Unesco fala que se você quiser acabar com a guerra, já que a guerra começa na mente das pessoas, você tem que trabalhar a mente das pessoas, né? E então essa questão da espiritualidade, da alma, muitas vezes a gente separava o psique sendo tratado pelos especialistas profissionais que estudam a psique, psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos, profissionais que trabalham com PNL, os médicos trabalhando o corpo, né? A alma sendo trabalhada pela religiosidade. E hoje, então, estamos vivendo um movimento diferente, onde muitos profissionais, quer sejam padres, quer sejam médicos, quer sejam profissionais da mente, trabalham com o ser humano integrando estas três dimensões. Na área do direito, que eu vou até lembrar aqui que foi muito bacana aquela entrevista feita pelo Fantástico com os juízes. Das constelações. Das constelações, que também agregam aqui, né? Estão incluídas, é isso, né? Isto. Na psicogenealogia. Isto. E também falando de Harvard, essa faculdade, ela também está, que foi uma coisa que eu li agora há pouco, né? Que não é mais você ter um curso extenso de muito estudo e de muitas formações, e sim como você age integralmente com a sua mente, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Dentro do direito, né, falando agora como advogada, não só como terapeuta, sempre me questionei, Leia, sempre busquei o que eu estava fazendo dentro do direito para a humanidade como um todo, porque a gente não pode só pensar naquilo imediato que chega para nós. Muitas vezes você pega uma separação, você cobra um valor, faz a separação e pronto, ganhei meu dinheiro, foi para casa, né? Mas eu me questionava muito, poxa, o que eu poderia fazer a mais por essa família, que muitas vezes no direito você não tem essa capacitação, né? De olhar a parte psíquica, a parte emocional. Então fui buscar esse conhecimento adicional e me deparei com a psicogenealogia, que trabalha, então apliquei não só para gestão de pessoas, mas apliquei no dia a dia do direito. E hoje as constelações, elas são precursoras no Brasil para esse movimento do direito, né, que chama-se direito sistêmico. O direito sistêmico não é só constelação familiar, né? A psicogenealogia, eu diria assim, se a gente fosse colocar uma ordem, talvez colocaria a psicogenealogia antes. Por quê? Porque a psicogenealogia, ela faz uma anamnese da família.
Você tem uma ferramenta técnica, diferentemente das constelações, que seria o passo seguinte, onde você tem ali uma forma de terapia breve, né, para resolver alguns problemas. Mas na psicogenealogia, você faz um mapeamento daquela família. Quais são as cargas, quais são as fortalezas, quais são as dores, quais são os segredos, quais são as lealdades, porque nós estamos vinculados a outros membros do sistema familiar. Então, o advogado, o operador do direito, né, os juízes também hoje estão olhando para isso, para trabalhar com ferramentas integrais, olhando o ser humano como um todo e não só olhando para aquele caso específico. Aquela situação, aquele problema dentro de um quadradinho. De um quadradinho, né? Realmente fazer algo pelo outro, né? Tendo essa visão holográfica, né? Porque nós temos uma mente muito dual. Certo e errado, bom e mal. Mas é muito difícil a gente julgar uma pessoa sem se colocar no lugar dela. Então a justiça restaurativa hoje tem feito isso com muita propriedade, né? Fala-se, inclusive o precursor da justiça restaurativa fala que é um mecanismo que ainda não tem uma tipificação, não tem uma nomenclatura, ela só é. E essas inspirações, esses movimentos, o próprio Bert Hellinger foi buscar isso nas tribos, né? Tribos Zulus e tribos, enfim. Nós temos nas nossas raízes, e a psicogenealogia trabalha raízes, né? Quais são os mecanismos que a gente faz para conviver, para melhorar as nossas relações entre duas pessoas ou entre três pessoas, que são as tríades, né? Compreender esses elos. Muitas vezes um filho se coloca em elo com a mãe em detrimento do pai, né? Esse é um movimento que causa um desequilíbrio no sistema. Muitas vezes um filho se coloca em lealdade com o pai contra a mãe, não contra, mas assim, deixando a mãe enfraquecida, então isso também causa desequilíbrio. Então todo esse olhar, né, integral, não só de mente, mas de genética, história da família, né, o que acontece dentro daquela família, a história de onde vieram, a história dos antepassados, tudo isso fala de nós. Imagina tudo isso, você colocar dentro da sua profissão. Aplicar, que seja no coach, na psicologia, professores, médicos, enfermeiros, advogados. Isso. Imagina colocar tudo isso, que é o conhecimento que a Letícia vem trazer para nós. Imagina colocar isso para a tua vida também, com seus relacionamentos entre a família, melhorar o seu relacionamento. De repente, melhorar o que eu senti nos meus atendimentos, até a ansiedade. Ai, porque eu quero que aconteça, e ter essas compreensões. Então, assim, é muito rico, né, Letícia? Então, vocês não podem perder, gente. É final de semana que vem, nós começamos nosso primeiro módulo. Isso mesmo. E quem sabe o ano que vem, se Maringá se movimentar para isso, a gente leva a formação internacional. Tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Até mais.